Hoje, no dia 2 de abril, o movimento espírita, quase na sua totalidade, comemora a data de nascimento do conhecidíssimo médium Chico Xavier. E algumas pessoas nos questionam como um kardecista que estudou as 23 obras de Kardec, coisa rara hoje em dia, como que um kardecista que estudou vê Chico Xavier, sua mediunidade, sua história, suas obras psicografadas. Primeiramente, a gente tem que deixar bem claro que não temos como avaliar o mundo íntimo, as intenções, a moral desse espírito. Isso cabe a Deus e aqueles espíritos que tinham acesso aos seus pensamentos. Nós não. O que nós podemos avaliar enquanto kardecistas é que, primeiramente, Chico Xavier não seguia Kardec, não era um kardecista. Chico Xavier seguia um espírito chamado Emmanuel, que não só ele tinha como guia, mas era um espírito que o constrangia, o comandava, mandava literalmente dele. Muitas vezes com requintes de crueldade, deboche, excesso de rigor, o escravizava, o ameaçava diversas vezes. Então, primeiramente, Chico era uma espécie de vítima de um espírito obsessor, fascinador, que se passava por superior, que se passava pelo seu anjo guardião, e como Chico não estudou Kardec e não teve pessoas kardecistas próximas, aparentemente, ele acabou sendo prejudicado, inclusive fisicamente, por esse espírito. Nós também podemos dizer com toda certeza que é um delírio fruto da ignorância achar que Chico poderia ser a encarnação de Kardec. É impossível uma coisa dessas, basta observar a evolução e a postura de Kardec e tudo que Chico sofreu. Evidente que Chico era uma pessoa boa, mas a sua bondade, como ele não seguia Kardec, era uma bondade exagerada, que abandonava a razão e que por isso muitas vezes ela deixava de ser virtuosa, porque acabava prejudicando a ele e também passando um exemplo equivocado de bondade. Da mesma forma, a humildade, é chamada humildade vício na filosofia. Era uma humildade ruim, porque era exagerada e fazia ele ser passivo, o que fez ele ser escravo de espíritos mentirosos. É claro que a sua mediunidade, na parte que toca as mães, as consolações, era maravilhosa, mas naquilo que falava sobre o espiritismo foi um desastre. Ele foi obsediado a vida inteira pelo Emmanuel, pelo André Luiz, pelo espírito que se dizia irmão X, trazendo absurdos que contrariavam Kardec. Então Chico não era kardecista, sofreu na mão de espíritos mentirosos, era uma pessoa bondosa, desapegada, mas que muitas vezes tinha isso a um nível de exagero que não é saudável. Mas todos nós, enquanto espíritas, enquanto kardecistas, temos que admirar suas boas ações, a sua mediunidade, naquilo que ele utilizou para o bem e da melhor maneira, e temos também que orar por esse espírito. Orar por ele para que ele tenha se livrado desses obsessores e para que ele possa agora trabalhar com Kardec e possa também nos ajudar com Kardec a não repetir os mesmos erros e imitar os acertos.